Capítulo 581 Despertar e Linhagem, Parte 4. Porra, ela perdeu o controle por causa de sua habilidade passiva. Nathan não pôde deixar de amaldiçoar ao ver a condição de Margaret. Ele conhecia Margaret há muito tempo, então sabia sobre sua habilidade passiva única, Ira. Embora essa habilidade fosse muito poderosa e pudesse aumentar muito o poder do usuário, ela também tinha um efeito colateral. O usuário começaria a perder a racionalidade depois que sua raiva e ferimentos atingissem um certo ponto. Nesse ritmo, ela também será morta por eles assim como Jared. Nathan murmurou com uma voz frustrada e não sabia o que fazer. Ele estava confiante de que poderia tirar Margaret das sombras dos mortos-vivos sem se ferir gravemente, mas o problema era que ele não tinha como fazê-la voltar ao normal. Eles ainda estavam dentro da cidade e se ele trouxesse Margaret para longe do campo de batalha em seu estado atual, havia uma grande chance de ela começar a atacar os cidadãos da cidade. Ela é apenas uma idiota que está sendo controlada por sua habilidade. Vamos eliminá-la e acabar com essa rivalidade sem sentido, Casil disse depois que Oka interrompeu o ataque de Margaret e desapareceu no ar. Oi Adam, deixe-me usar a formação. Eu também quero testar o poder desse Founderscore. Mova-se, seu idiota. Adam parou ali no meio do caminho e rapidamente criou um escudo de gravidade na frente deles. Boom! Assim que Adam criou o escudo, uma flecha de fogo vermelho escuro o atingiu e explodiu em um mar de fogo. Droga, por que os ataques dela são tão poderosos? Adam ficou chocado quando seu escudo de gravidade foi quase destruído por causa do ataque casual de Margaret. Deve ser por causa da habilidade que a está afetando, Stone, disse enquanto atirava algumas lanças de pedra em direção a Margaret. Vendo as lanças de pedra chegando, Margaret se moveu para o lado e uma torrente de chamas irrompeu de seu corpo, derretendo as lanças de pedra em apenas alguns segundos. Depois de destruir as lanças, Margaret apontou uma das palmas das mãos para o forte onde os mortos-vivos das sombras estavam e uma bola de fogo azul profundo começou a se formar na frente dela. Swish! Mas antes que Margaret pudesse atirar a bola de fogo, o ar atrás dela foi cortado e uma luz afiada de adaga brilhou. Embora Margaret não estivesse no estado de espírito certo, ela reagiu muito rapidamente e se afastou do lugar onde estava pairando. Puxe! Embora ela tenha reagido rapidamente e se afastado, uma ferida profunda ainda apareceu nas costas de Margaret. TCH, Casil estalou a língua quando errou o pescoço de Margaret e desapareceu mais uma vez. A habilidade de Margaret, Raf, mais uma vez reagiu quando ela foi ferida por Kaizou e sua aura aumentou ainda mais. Arg-hh-hh, Margaret gritou alto como se estivesse com dor e as profundas chamas vermelhas que cobriam seu corpo começaram a ficar brancas. As expressões de Adam e de outros mortos-vivos sombrios ficaram sérias quando notaram chamas brancas ao redor de Margaret. O espaço ao seu redor começou a se contorcer porque a temperatura da chama branca estava muito alta. Ela está ficando furiosa e até se machucando, Oli disse e se afastou do forte porque suas pedras começaram a derreter. O pior foi que, por causa das chamas brancas que cobriam o corpo de Margaret, Casil não conseguiu se aproximar dela como antes. A temperatura da chama branca era tão alta que nem ele se atreveu a agir precipitadamente. Ela está queimando sua vitalidade para aumentar o poder de suas chamas. Casil apareceu ao lado deles e disse com uma voz fria. À medida que as chamas ao redor de Margaret se tornavam brancas, de repente poderosas ondas de energia começaram a sair da direção do portão oeste. Essas ondas de energia underscore, as expressões de todos os mortos-vivos das sombras mudaram quando sentiram as ondas de energia vindo da direção do portão oeste. Acho que o mestre está acordando, Oli disse com uma voz alegre. Arghh, Margaret gritou mais uma vez em voz alta e as chamas ao seu redor ficaram completamente brancas. Cale a boca, seu idiota, Adam disse friamente quando ouviu o grito de Margaret e ativou a formação do exército uivante da lua mais uma vez. As ondas de energia da placa de formação cobriram todos os mortos-vivos sombrios que estavam no topo do forte e uma figura etérea de um lobisomem prateado apareceu lá.
Havia cerca de 60 mortos-vivos das sombras que estavam no topo do forte, então a aura ao redor do lobisomem era ainda mais poderosa do que antes. Sentindo a ameaça letal vinda do lobisomem, Margaret olhou para ele e dezenas de bolas de fogo brancas com 1 metro de diâmetro apareceram ao seu redor. Ela controlou todas as bolas de fogo e atirou-as no lobisomem ao mesmo tempo. Confinamento por gravidade, Adam zombou quando viu dezenas de bolas de fogo vindo em sua direção e os olhos do lobisomem se iluminaram. A gravidade em torno de todas as bolas de fogo que vinham em direção ao lobisomem mudou, e todas as bolas de fogo ficaram presas dentro de um alto campo de gravidade. A gravidade ao redor das bolas de fogo era muito alta, então no momento em que elas ficaram presas dentro do campo. Boom! Boom! Eles começaram a explodir. Droga, essas chamas amaldiçoadas. Embora Adam estivesse usando o poder de formação, ele ainda achava difícil manter todas as bolas de fogo explodindo dentro do confinamento. Use sua habilidade para prendê-la no mesmo lugar. Ela está queimando sua vitalidade para aumentar o poder de suas chamas e não seria capaz de durar muito, Kazil disse a Adam vendo que as chamas brancas não eram fáceis de parar. Ao ouvir Kazil, Adam usou a manipulação da gravidade com força total e o espaço ao redor de Margaret tornou-se sólido. Tosse. Margaret começou a tossir sangue e seus órgãos internos começaram a entrar em colapso devido à gravidade incrivelmente alta. Ela deve estar morta em menos de 1 minuto, disse Adam, depois de prender Margaret em um campo gravitacional elevado. Estrondo. ARGHH. Adam tinha acabado de falar quando de repente um som estrondoso ecoou e uma grande onda de fogo branco irrompeu do corpo de Margaret. Sua aura tornou-se completamente caótica e a gravidade ao seu redor começou a quebrar. Essa louca, ela vai se autodestruir. A expressão de Adam mudou quando ele sentiu a aura caótica de Margaret e tentou impedi-la. Ele tinha certeza de que mesmo com o poder da formação do exército Moon-Owlin, eles perderiam muitos mortos-vivos das sombras se Margaret se autodestruísse aqui. Arg, rachaduras apareceram por todo o corpo de Margaret e chamas brancas começaram a vazar delas. Swish! Justamente quando Margaret estava prestes a explodir, uma lança de gelo veio da direção do portão oeste. O poder da lança de gelo era tão alto que até congelou o espaço quando avançou. Bang! A lança de gelo destruiu o campo gravitacional que Adam criou em torno de Margaret em um instante e atingiu-a no ombro direito. Uau! No momento em que a lança de gelo a atingiu, a energia fria que estava dentro da lança irrompeu e congelou instantaneamente Margaret, embora ela estivesse coberta de chamas brancas. A aura de Margaret se acalmou instantaneamente e ela se transformou em uma estátua de gelo. Baque! Com um som forte, a estátua de gelo de Margaret caiu no chão. Kazil, Adam e todos os mortos-vivos das sombras ficaram surpresos quando viram isso e olharam na direção do portão oeste, de onde veio a lança de gelo. Quando todos olharam na direção do portão oeste, viram Evan parado no alto do céu com uma expressão indiferente no rosto. Fim do capítulo. Capítulo 582 Despertar e Linhagem, Parte 5. Perto do portão oeste, dentro da cúpula prateada, Volak estava de olho em uma área de 5 quilômetros usando seus sentidos espirituais. Como Volak foi criado pela fusão de duas almas, seu poder espiritual era muito alto e mesmo os caçadores Rank S não conseguiam sentir seu sentido espiritual quando ele estava de olho na área. Ele sentiu a presença de Jared e sua equipe no momento em que entraram no alcance de seu sentido espiritual, mas Jared e sua equipe não foram capazes de senti-lo por causa de seu alto poder espiritual. BRRRZZ Tio. De repente, Volak percebeu que o casulo de energia sombria começou a tremer. Vendo que o casulo tremia, Volak deixou a cúpula prateada e apareceu fora dela. Ele aumentou o alcance de seus sentidos espirituais e cobriu uma área de quase 20 quilômetros para garantir que ninguém pudesse interromper Evan. Dentro da cúpula, as ondas de energia que emanam do casulo tornaram-se cada vez mais fortes e alguns padrões estranhos começaram a aparecer sobre ele. Após o aparecimento dos padrões, o casulo começou a diminuir de tamanho.
Se olhassem de perto, perceberiam que o casulo estava sendo absorvido por Evan, que estava deitado dentro dele. Em apenas alguns segundos, todo o casulo feito de energia sombria foi absorvido por Evan. Uau! Assim que Evan absorveu todo o casulo, uma luz brilhante brilhou dentro da cúpula e todos os padrões presentes no casulo apareceram por todo o corpo de Evan como tatuagens. Mas esses padrões não duraram muito e lentamente se fundiram em seu corpo, desaparecendo completamente. A luz brilhante dentro da cúpula também desapareceu depois que os padrões se fundiram no corpo de Evan e ele abriu lentamente os olhos. As pupilas de Evan ainda pareciam vazios rodopiantes por causa da habilidade Olho do Abismo de Gobu. Sua conexão com o Reino das Sombras foi fortalecida. O poder de sua energia sombria aumentou muito. Sua linhagem está despertando por causa dos glifos do reino. A runa de... Quando Evan abriu os olhos, muitas notificações brilharam na frente de ele. Normalmente, ele teria surtado ao ver tantas notificações logo após abrir os olhos, mas desta vez, Evan apenas olhou para elas por um momento e fechou a janela de status sem sequer ler todas elas. Ele se levantou e olhou para o teto da cúpula. Volak, ele chamou com uma voz estranhamente calma. Swish. Assim que ele o chamou, Volak abriu uma grande parte do telhado da cúpula. Evan usou as asas sombrias e saiu da cúpula. Quanto tempo eu fiquei fora? Evan olhou para o céu azul e perguntou. Hoje é o 37º dia desde que você perdeu a consciência, mestre, disse Volak enquanto se ajoelhava na frente de Evan. Mesmo que Evan não tenha dito para ele se ajoelhar, Volak sentiu uma estranha vontade de se curvar depois de vê-lo. A aura ao redor de Evan era completamente diferente de antes e Volak podia sentir uma quantidade insondável de poder escondido dentro do corpo de Evan. Evan não pareceu surpreso ao ouvir de Volak que ele estava inconsciente há mais de um mês e continuou olhando para o céu por alguns segundos. Depois de alguns segundos, ele finalmente parou de olhar para o céu e olhou para o Volak pela primeira vez. Obrigado por me proteger quando eu estava inconsciente, disse ele com um pequeno sorriso no rosto. Embora Evan tivesse acabado de acordar, ele podia ver sangue fresco ao redor da cúpula. É meu dever protegê-lo, mestre. Volak curvou-se ainda mais e disse com uma voz respeitosa. Evan não respondeu a Volak e apenas sorriu levemente. Ele parou de olhar para ele e olhou na direção de onde ele podia sentir a presença de seus outros mortos-vivos sombrios e sua expressão tornou-se indiferente. Seu poder espiritual aumentou e ele usou seus sentidos espirituais. Antes de Evan ficar inconsciente, sua alma estava 20% danificada, mas agora sua alma estava totalmente curada e seu poder espiritual era simplesmente vasto. Embora ele não tenha usado seu sentido espiritual com força total, ele ainda cobriu uma área de 100 km em um instante e Evan foi capaz de ver a luta que estava acontecendo entre seus mortos-vivos sombrios e Margaret. Evan franziu as sobrancelhas quando viu que Margaret estava atacando seus mortos-vivos sombrios. Ele ainda não sabia o que havia acontecido durante o tempo em que esteve inconsciente, mas olhando para a situação percebeu que algo grande deve ter acontecido naquele período. Vamos, Evan não pensou muito sobre o que aconteceu enquanto ele estava inconsciente e decidiu resolver a situação antes de tomar outras medidas. Uau! Asas sombrias apareceram atrás de suas costas e com apenas um bater de asas, Evan desapareceu do lugar onde estava. Volak ficou atordoado por um momento quando Evan desapareceu de repente, porque embora sua agilidade fosse bastante rápida, ele não conseguia nem ver como Evan se afastava. Como esperado, mestre, Volak murmurou com uma voz cheia de admiração e rapidamente seguiu Evan. O forte onde Kazil e outros lutavam ficava a cerca de 100 km da posição de Evan. Evan simplesmente usou suas asas sombrias e poder físico para se mover em direção ao forte. Embora ele não usasse habilidades como manipulação do vento, passos bruxuleantes ou caminhada no vento, ele ainda chegou perto do forte em menos de 30 segundos. Quando ele chegou perto do forte, ele viu que Margaret estava furiosa e planejando se autodestruir. Vendo que ela estava planejando se autodestruir, Evan estendeu a mão e se concentrou na mana que estava dentro de seu núcleo.
Se eu seguir o caminho de Mana de acordo com minha memória, serei capaz de fazer isso. Ele murmurou e ativou sua habilidade de corrente de gelo. Assim que ele ativou a habilidade de corrente de gelo, a mana saiu de seu núcleo e seguiu um caminho específico, mas ele usou seu controle sobre a mana e alertou um pouco o caminho que flui da mana. A mana dentro de seu corpo tornou-se caótica por um segundo quando ele alertou o caminho do fluxo de mana, até mesmo sua habilidade corrente de gelo tentou resistir ao fluxo alertado de mana. Mas de repente, a mana começou a fluir naturalmente no caminho de alerta e uma notificação brilhou diante dos olhos de Evan. Você aprendeu a habilidade, Lança de Gelo. Evan não demonstrou nenhum tipo de surpresa ao ver a notificação e usou 50% de sua mana para criar uma lança de gelo. Uma lança azul clara feita de gelo apareceu na mão de Evan em um instante. Ele apontou para Margaret e usou 500 almas como combustível para aumentar o poder do gelo. A lança em sua mão brilhava em cor branca e ele a jogou em direção a Margaret como um dardo. Uau! O ar e o espaço foram congelados por causa da frieza da lança e ela atingiu o campo gravitacional ao redor de Margaret em um instante. Bang! O campo gravitacional criado por Adam foi destruído em um instante no momento em que entrou em contato com a lança de gelo e a lança atingiu Margaret no ombro, transformando-a em uma estátua de gelo. Quando Margaret caiu do céu, Evan bateu as asas mais uma vez e apareceu logo acima do forte. Casil e seus outros mortos-vivos das sombras caíram de joelhos assim como Volak quando viram Evan. Evan ignorou seus mortos-vivos sombrios e olhou para a vasta cratera onde podia ver milhares de orbes de alma flutuando. O que aconteceu aqui? Ele pousou ao lado de Casil e perguntou com uma voz fria. Ao ouvir Evan, Casil contou-lhe tudo o que havia acontecido. Evan ouviu tudo com uma expressão fria no rosto e acenou com a cabeça depois de ouvir tudo. Faz bem a eles por nos atacarem, embora os tenhamos salvado da Guilda das Trevas. Ele disse depois de ouvir tudo. Ele olhou na direção onde o leão dourado e o elefante titã ainda estavam lutando e usou seus sentidos espirituais. Quando Evan viu que Golden Lion estava lutando contra Ronan, ele estreitou os olhos. Por causa do anfitrião anônimo, ele já sabe que Ronan faz parte da Dark Guild. Capítulo 506. Eu disse ao anfitrião anônimo para ficar de olho nesse cara, Evan murmurou e pegou seu telefone. Quando ele olhou para o telefone, viu que havia mais de 5.000 chamadas perdidas do anfitrião anônimo. Parece que tudo o que aconteceu aqui está relacionado a esse cara, Evan murmurou e estava prestes a voar em direção a Ronan quando sentiu algo e usou seu sentido de sombra. Mestre, você finalmente acordou. Assim que ele usou os sentidos das sombras, Evan ouviu a voz aliviada de Iluzia. Fim do capítulo. Capítulo 583 Glifos do Reino, Parte 1. Mestre, você finalmente acordou. Evan ouviu a voz aliviada de Iluzia no momento em que usou seus sentidos de sombra. Qual é o problema, Iluzia? Quando Evan ouviu a voz de Iluzia, ele ergueu as sobrancelhas porque sentiu que ela queria lhe contar algo importante. Mestre, a Guilda das Trevas está planejando lançar um ataque total. O que você quer dizer? As expressões de Evan ficaram sérias e ele perguntou enquanto olhava na direção de Ronan. Alguns dias atrás, Serai e os outros S-Rankers da Dark Guild chamaram todos os membros da Dark Guild de volta à sua base principal e nos disseram que estão planejando lançar um ataque total e que precisamos nos preparar para isso. Com ataque total você quer dizer, Evan não terminou a frase, mas Iluzia já sabia o que ele queria perguntar. Sim, eles estão planejando atacar todas as cidades ao mesmo tempo, Iluzia confirmou o que Evan estava pensando. Evan ficou em silêncio ao ouvir Iluzia, pensou na situação por um momento e perguntou algo importante. Eles têm força suficiente para atacar todas as cidades de uma vez? Não tenho certeza porque, além do fato de que eles vão lançar um ataque total, eles não divulgaram nenhuma outra informação, disse Iluzia com uma voz um pouco desapontada. Evan usou suas asas sombrias e lentamente começou a voar em direção ao local onde Ronan e Leão Dourado estavam lutando.
Onde você está agora? Ele perguntou a Iluzia enquanto ela voava. Atualmente estou na cidade de Ashbourne, não muito longe da cidade de Aquaville. O que você está fazendo aí? Evan perguntou com uma voz confusa. Ashbourne é uma pequena cidade semelhante à cidade de Oclima, para onde Evan foi há alguns meses depois de aceitar uma missão da academia. Existem várias cidades localizadas no meio das 5 cidades e a maioria delas são muito pequenas. Eu e alguns outros membros da Guilda das Trevas recebemos ordens do S-Ranker para ficarmos aqui em Ashbourne. Estamos aqui há 5 dias e antes recebemos a notícia de que alguém viria hoje e nos explicaria nossa tarefa. Iluzia disse a Evan depois de ouvir sua pergunta. O que eles estão planejando agora? Evan pensou interiormente ao ouvir Iluzia. Ele não conseguia entender por que Iluzia recebeu ordens de permanecer na cidade de Ashbourne. Tudo bem, mantenha-me informado sobre o movimento deles, disse Evan a Iluzia depois de um momento e parou de usar os sentidos das sombras. Depois que ele parou de usar os sentidos das sombras, ele bateu as asas com força total e desapareceu do céu. Em um instante, ele chegou acima do campo de batalha onde Leão Dourado e Ronan estavam lutando. O Leão de Ouro estava bem, mas a condição de Ronan não parecia boa e seu corpo estava cheio de ferimentos. Já se passaram cerca de 30 minutos desde que a luta começou. Devo fugir agora? Ronan pensou enquanto lutava contra o Leão de Ouro. Em primeiro lugar, ele nunca teve a intenção de lutar até o fim. Ele só queria fingir que lutou com tudo o que tinha e escapou para salvar sua vida. Minha missão era fazer aqueles caçadores e monstros lutarem uns contra os outros e agora que completei minha missão. Ronan pensou e por pouco se esquivou da garra gigante do Leão Dourado. Enquanto Ronan estava pensando em escapar, o Leão Dourado de repente parou de atacar e se afastou dele. Quando Ronan viu o Leão Dourado recuar, ficou atordoado e não entendeu o que estava acontecendo, mas logo sentiu um olhar frio olhando para ele. Ele rapidamente levantou a cabeça e olhou na direção de onde estava sentindo o olhar frio e seu coração quase saltou do peito quando seus olhos se encontraram com os olhos vazios e rodopiantes de Evan. Só de olhar naqueles olhos, ele sentiu como se sua alma estivesse deixando seu corpo e caindo em um abismo profundo. Corra, corra! No momento em que seus olhos encontraram os de Evan, os instintos de Ronan começaram a gritar em sua mente e suas pernas começaram a tremer. Ele queria tirar o pergaminho de fuga do anel de armazenamento que havia preparado com antecedência para escapar, mas foi completamente inútil, pois o corpo inteiro de Ronan estava congelado de medo e ele não podia fazer nada. Evan desceu do céu e pousou na frente de Ronan. Ele estava exercendo pressão de alma sobre Ronan o tempo todo, e é por isso que ele estava paralisado de medo. Após pousar, Evan olhou para Ronan trêmulo com uma expressão indiferente no rosto. Olhando para Ronan, Evan pensou em uma das habilidades que viu em seu sonho quando estava inconsciente e ativou sua habilidade de absorção de alma. Logo um pequeno buraco negro se formou na ponta do seu dedo, mas como não havia alma ao redor de Evan, o buraco negro não foi capaz de absorver nada. Isso é muito mais difícil do que a habilidade de lança de gelo, mas eu a usei tantas vezes que agora posso usá-la mesmo com os olhos fechados. Evan pensou e pressionou o dedo na testa de Ronan. Após pressionar o dedo na testa de Ronan, ele controlou o fluxo de mana que mantinha a habilidade absorção de alma ativada e mudou-o de acordo com o fluxo que viu em seu sonho recente. O pequeno buraco negro que Evan pressionou no forehand de Ronan tremeu de repente e entrou em seu corpo. No momento em que o pequeno buraco negro entrou no corpo de Ronan, uma notificação brilhou diante dos olhos de Evan. Você desbloqueou o segundo aspecto da habilidade de absorção de alma, Soul Search. ARGHH, Ronan de repente caiu no chão e começou a gritar de dor. Seus olhos ficaram vermelhos e ele sentiu como se alguém estivesse comendo sua alma. Sangue começou a sair de sua boca e nariz e sua aura começou a diminuir. Evan olhou para ele sem qualquer expressão no rosto. Depois de alguns segundos, o buraco negro que entrava no corpo de Ronan saiu e foi absorvido por Evan. Assim que Evan absorveu o buraco negro, as memórias de Ronan começaram a surgir em sua mente.
Desde sua conversa com Nate até suas memórias antes de vir para Naflion City. Evan viu tudo em um instante. Havia muitas coisas importantes na memória de Ronan, mas o que chamou a atenção de Evan foram as 3 palavras que ele ouviu de Nate. Ritual de invocação de demônios. Fim do capítulo. Capítulo 584 Glifos do Reino, Parte 2. Como ela está? Ron perguntou, olhando para Margaret, que estava deitada inconsciente no chão. Ela está viva, mas seu núcleo e força vital foram seriamente danificados e levará muito tempo para ela se recuperar totalmente, Nathan disse e suspirou alto. Ele olhou para Ron e sua expressão ficou fria. Você já sabia que aqueles monstros não eram normais, mas ainda assim decidiu seguir aquele maldito plano. Ron abaixou a cabeça envergonhado porque não tinha desculpa para contar a Nathan. Depois de lidar com Ronan, Evan chamou de volta o titã elefante que estava lutando contra Ron. Depois que o elefante titã recuou, Ron também voltou para ver a situação dos caçadores. Mas quando ele voltou e viu a enorme cratera cheia de pasta de carne e névoa de sangue dos caçadores, sua mentalidade quase entrou em colapso devido ao arrependimento. Eu sei que estava errado, mas você não acha que o principal culpado aqui é aquele cara? Ron disse e apontou para Evan que estava sentado no topo do forte com uma expressão indiferente no rosto. Se ele tivesse controlado seus monstros invocados corretamente, nada disso teria acontecido. Você ainda está culpando os outros pelos seus erros. Nathan balançou a cabeça desapontado ao ouvir Ron. Foi ele quem matou todos os monstros que estavam destruindo a cidade, da Guilda das Trevas. Nathan olhou para Ron e continuou falando, mas em vez de agradecê-lo em troca de salvar a cidade, todos vocês decidiram atacá-lo. Sinceramente, estou surpreso que ele não tenha matado você e Margaret porque, pelo que eu o conheço, ele não é uma pessoa que perdoa as pessoas facilmente. Ron ficou em silêncio ao ouvir Nathan e olhou na direção de Evan com uma expressão complicada no rosto. Sentindo o olhar de Ron, Evan olhou para ele com indiferença e o ignorou. Ron suspirou quando viu isso e balançou a cabeça. Por que ainda estamos aqui? Não deveríamos ir underscore. Vá em frente com Margaret. Preciso falar com ele sobre uma coisa, Nathan disse a Ron enquanto acenava com a mão. Ron queria dizer que não era seguro para ele falar com Evan, mas parou depois de ver a expressão séria de Nathan. Tenha cuidado, ele disse e saiu de lá com Margaret. Depois que Ron saiu, Nathan olhou para Evan, mas não se moveu em sua direção. Sua conexão com o Reino das Sombras foi fortalecida. O poder de sua energia sombria aumentou muito. Enquanto Nathan e Ron conversavam, Evan estava repassando as notificações que recebeu enquanto estava inconsciente. Ele olhou para a energia sombria que estava dentro de seu núcleo monarca e percebeu que era pelo menos 2 vezes mais poderosa do que antes. Quando alcancei o Rank C e formei a conexão com o Reino das Sombras, fiquei inconsciente por 1 mês e desta vez foi ainda mais de 1 mês, Evan murmurou em voz baixa e fechou os olhos. Enquanto estava inconsciente, Evan teve muitos sonhos ou, em vez de chamá-los de sonhos, seria mais correto dizer que ele viu muitas memórias. Mesmo antes de cair inconsciente, ele percebeu que os sonhos que ele vê com frequência não são normais e depois desse incidente, ele está mais ou menos convencido de que esses sonhos são na verdade memórias. E quanto às memórias de quem eram esses sonhos, ele já teve uma ideia, mas não tinha 100% de certeza. Ainda havia algumas coisas que ele precisava confirmar antes de poder chegar a uma conclusão adequada, mas por causa das memórias que viu nos sonhos, agora ele estava ciente de muitas coisas. Depois de ver tantas coisas em meus sonhos, tenho certeza que minha personalidade também mudará um pouco. Só não sei se isso é uma coisa boa ou não. Evan murmurou e abriu os olhos. Ele mais uma vez sentiu o poder de sua energia sombria e balançou a cabeça. Este reino das sombras ainda é um mistério para mim porque não vi nada relacionado a ele, mesmo nas memórias recentes. Ele pensou nas coisas que viu e muitas ideias surgiram em sua mente.
Precisarei usar a Torre da Ascensão e ir para a Utopia para confirmar meu palpite, disse Evan para si mesmo e olhou para a próxima notificação. Sua linhagem está despertando por causa dos glifos do reino. Glifos do reino? Evan ergueu uma sobrancelha em confusão porque não sabia o que era um Realm GLYPHS. Ele olhou para seu corpo para ver se havia algum glifo nele, mas não encontrou nada. De repente, algo clicou em sua mente e ele usou seus sentidos espirituais para olhar dentro de seu corpo. E quando ele olhou dentro de seu corpo, ficou atordoado porque havia estranhos glifos pretos gravados em seus ossos. Todos os glifos pareciam bastante estranhos e liberavam uma aura antiga. Quando Evan concentra os seus sentidos espirituais em torno da aura que os glifos estavam liberando, ele percebeu que seu sangue reagia sempre que entrava em contato com a aura liberada pelos glifos. Quem é esse artista que decorou meus ossos enquanto eu estava inconsciente? Evan murmurou sem palavras e olhou para sua janela de status para ver se havia algum detalhe sobre sua linhagem. Na verdade, há uma nova seção para minha linhagem. Evan ficou surpreso quando viu uma nova seção mostrando sua linhagem. Linhagem, Doombringer, parcialmente desperto. Vendo o nome sinistro de sua linhagem, a boca de Evan não pôde evitar se contorcer. Ele concentra o seu olhar na linhagem Doombringer e seu efeito apareceu na frente dele. A princípio, Evan não esperava muito depois de ver que a linhagem não estava totalmente desperta, mas no momento em que viu seu efeito, seus olhos quase saltaram das órbitas. Efeitos atuais da linhagem Doombringer. O poder de todas as habilidades do tipo Shadow aumentou em 20%. Todas as suas habilidades de ataque agora carregarão a essência da linhagem Doombringer e terão 0,1% de chance de desencadear um efeito de morte instantânea, independentemente da classificação do seu alvo. Fim do capítulo. Capítulo 585 Habilidade selada. Quando Evan leu os efeitos de sua linhagem parcialmente desperta, seu batimento cardíaco acelerou. O aumento de 20% em todas as habilidades do tipo sombra foi ótimo, mas o que mais o chocou foi o efeito de morte instantânea. Embora a probabilidade de desencadear o efeito de morte instantânea fosse muito baixa, o principal era que esse efeito não era restrito por classificação. Por exemplo, mesmo que Evan ainda seja um caçador de nível a mais, ele ainda pode matar pessoas como Eliestera ou Baphomet, desde que o efeito de morte instantânea de sua linhagem seja ativado. Embora seja uma questão completamente diferente se ele consegue acertar um golpe, ataque contra eles com seu poder atual. Essa coisa não será de grande ajuda para mim aqui no mundo de Aurora, já que já posso matar a maioria das pessoas aqui sem muitos problemas, mas será de grande ajuda para mim quando eu usar a Torre da Ascensão e for para a Utopia. Evan murmurou para si mesmo e respirou fundo. Por causa das memórias que viu em seus sonhos, Evan agora conhece até a essência do mundo e a energia conceitual. Ele sempre ficou confuso por causa da diferença entre mana, essência mundial e energia conceitual. Mas em seus sonhos ele viu muitas coisas úteis que esclareceram a maioria de suas dúvidas. Vou acabar com a Guilda das Trevas o mais rápido possível e sair daqui. Evan disse e olhou para a próxima notificação. Por causa da destruição de seu poder espiritual aumentou muito. A runa da evolução ativada. A runa da evolução está fortalecendo seu corpo por causa do aumento repentino em seu poder espiritual. Evan olhou para os pontos de interrogação sem qualquer expressão no rosto dele. Se fosse em qualquer outro momento ele já teria virado a mesa irritado, mas desta vez não fez nada porque já tinha ideia do que aqueles pontos de interrogação implicavam. Ele fechou os olhos e olhou para sua alma com os sentidos espirituais. Quando Evan olhou para sua alma com seus sentidos espirituais, ele viu dezenas de selos que estavam escondidos bem no centro de sua alma. Das dezenas de selos colocados em sua alma, 2 foram quebrados. Tenho certeza de que meu poder espiritual aumentou por causa da destruição desses 2 selos, disse Evan e tentou escanear os outros selos com seus sentidos espirituais. Mas mesmo depois de examiná-los com seus sentidos espirituais, ele não obteve nenhum tipo de informação.
Evan pensou em atacar e quebrar os selos, mas seus instintos lhe diziam que ele estaria em apuros se tentasse mexer com esses selos. Tanto faz, receberei minha resposta assim que usar a torre da ascensão e for para aquele lugar que vi em meu sonho, disse Evan e parou de olhar para os selos. Quando Evan viu as próximas 2 notificações, ele se sentiu muito grato por ter a habilidade de link de crescimento. Depois de acordar ele já sentia que seus poderes físicos eram pelo menos 30% maiores que antes. Se a runa da evolução não tivesse aumentado a força de seu corpo físico quando seu poder espiritual aumentou repentinamente, seu corpo teria explodido devido ao aumento repentino de seu poder espiritual. Evan olhou para a runa da evolução que estava gravada em seu peito e mergulhou em pensamentos. O homem que vi no sonho também tinha uma runa gravada no peito, mas ao contrário da minha runa da evolução, essa runa não foi totalmente concluída. Evan suspirou ao sentir as semelhanças entre ele e o homem e balançou a cabeça. Ele olhou para a próxima notificação e ergueu uma sobrancelha. Por causa do aumento repentino em seu poder espiritual, você desbloqueou a habilidade, The Gaze of Monarch. Gaze of Monarch, selado, precisa de 50.000 mortos-vivos das sombras sob seu comando para desbloquear. Por que esta habilidade está selada? Anteriormente, quando Kazil lhe contou sobre os eventos que aconteceram enquanto ele estava inconsciente, ele lhe contou sobre o momento em que o céu de repente ficou vermelho e dourado. Depois de ouvir Kazil, embora Evan não tivesse certeza, ele teve o palpite de que isso foi causado por uma de suas habilidades recém-desbloqueadas. Mas agora, olhando para o fato de que essa habilidade está selada, ele não tem mais tanta certeza. Espere, de repente, Evan pensou em algo e uma luz de compreensão brilhou em seus olhos. Talvez tenha sido por causa da pessoa que vi no sonho que fui capaz de usar essa habilidade enquanto estava inconsciente. Afinal, havia centenas de milhares de mortos-vivos das sombras sob o comando daquela pessoa. Evan disse e olhou para o céu com uma expressão incerta no rosto. Ou talvez haja mais mortos-vivos das sombras sob meu comando e eu simplesmente não sei sobre eles. Evan olhou para sua janela de status e viu que não havia outras notificações. Ele fechou a janela de status e respirou fundo. Eu deveria terminar tudo o que tenho que fazer no mundo Aurora o mais rápido possível e sair daqui ou posso enlouquecer por não obter nenhuma resposta, Evan disse e se levantou. Com seus poderes atuais, Evan tinha 100% de certeza de que poderia eliminar sozinho toda a Guilda das Trevas. O impulso repentino que ele recebeu foi bastante alto e ele ainda poderia se tornar ainda mais poderoso aumentando a classificação de ambos os seus núcleos. Depois de ver as memórias de Ronan, tenho uma boa ideia de por que eles pediram a Iluzia e algumas outras pessoas da Guilda das Trevas para ficarem em uma cidade pequena como Ashborn, Evan disse e olhou para Nathan que ainda estava esperando por ele. Depois de ver as memórias de Ronan, Evan enviou a Nathan uma mensagem telepática dizendo que queria conversar com ele sobre algo e por isso ainda estava esperando por ele. Já que eles querem lançar um ataque total, esta é uma boa oportunidade para eliminá-los de uma só vez, Evan pensou interiormente e voou em direção a Nathan. Fim do capítulo. Capítulo 586 Culto Secreto. Ashborn Town, dentro do quarto de um hotel, Iluzia estava sentada em um sofá, lendo um artigo em seu telefone. O título do artigo era 101 maneiras de tornar seu culto secreto famoso. Já tentei 72 métodos mencionados neste artigo, mas o culto secreto que criei para o mestre ainda não é bem conhecido, Iluzia murmurou com uma voz deprimida e suspirou alto. Devo convocar uma reunião de culto para discutir esse assunto. Iluzia disse e abriu um aplicativo de grupo de bate-papo. No aplicativo de grupo de bate-papo, havia apenas um grupo chamado Grupo de Culto Secreto. E os membros desse grupo eram Iluzia, Elísia, Kazil, Necros e alguns outros mortos-vivos das sombras. Iluzia, enquanto Iluzia pensava em convocar uma reunião de grupo, a voz de Evan soou em sua cabeça. Foi ideia de Elísia criar o culto. Iluzia surtou quando de repente ouviu a voz de Evan e gritou em pânico. Ideia de Elísia, culto.
E Luzia ouviu a voz confusa de Evan através dos sentidos das sombras e finalmente percebeu que ela simplesmente estragou tudo. Enquanto ela estava em pânico por ter derramado o feijão sem querer, ela mais uma vez ouviu a voz de Evan. Pare de pensar em coisas estúpidas e ouça com atenção. E Luzia suspirou de alívio quando Evan não perguntou nada sobre o culto e o ouviu com atenção. Você entende? Evan perguntou depois de explicar tudo. Sim, mestre, e Luzia respondeu com uma voz séria. Entre em contato comigo assim que encontrar algo, disse Evan e parou de usar os sentidos das sombras. E Luzia recostou-se no sofá e enxugou o suor frio que cobria sua testa depois que Evan cancelou a habilidade de sentidos de sombra. Felizmente o mestre não descobriu sobre o culto, e Luzia disse com uma voz cheia de alívio e olhou a hora em seu telefone. Faltam apenas 10 minutos, ela murmurou, olhando a hora. E Luzia levantou-se após verificar a hora e saiu do hotel onde estava hospedada. 2 minutos depois que Luzia saiu, mais 2 pessoas saíram do hotel e caminharam na mesma direção que Luzia estava indo. Entre as 2 pessoas, uma era um caçador de Rank A e a segunda era um caçador de Rank B+. E Luzia deixou a cidade de Ashbourne e chegou no meio do deserto. Logo os 2 homens que a seguiam também chegaram lá e ficaram a alguma distância dela. Ambos os homens acenaram para Luzia depois de chegar lá, mas Luzia os ignorou e ficou ali sem qualquer expressão no rosto. Os homens não ficaram surpresos ao ver Luzia os ignorando e esperaram pacientemente. Bang! Cerca de 5 minutos depois, alguém pousou na frente deles vindo do céu. E Luzia e o caçador Rank A estavam bem, mas o caçador Rank B+ foi forçado a dar vários passos para trás por causa das ondas de choque geradas pela pessoa que pousou ali. Quando a nuvem de poeira que se levantou após o pouso da pessoa se acalmou, a figura de um homem musculoso que vestia uma camisa larga e calças de tiro apareceu na frente deles. Você está 1 minuto e 6 segundos atrasado, Xavier, e Luzia disse com uma voz sem emoção ao ver Xavier. Ah, é mesmo? Xavier ficou surpreso ao ouvir Luzia e olhou para a hora. Vendo que estava muito atrasado, ele encolheu os ombros e disse com uma voz desamparada, eu também sou um ser humano e os humanos cometem alguns erros em suas vidas. E Luzia não disse nada ao ouvir Xavier e continuou a olhar para ele. Vocês não acham que a atitude mal intencionada dela se transformou em uma atitude super mal intencionada depois que ela alcançou a classificação A+? Xavier olhou para os 2 caçadores que estavam ali e perguntou. Vá direto ao ponto, por que vocês me pediram para ficar nesta cidade degradada? E Luzia disse com uma voz fria. Xavier não se importou com a voz fria de Luzia e tirou 3 fichas em forma de triângulo vermelho escuro de seu anel de armazenamento. Ele jogou as fichas para Luzia e os outros 2 caçadores e disse com uma voz normal. Vamos iniciar o plano que falamos há alguns dias e vou precisar da ajuda de vocês aqui. Vamos lançar um ataque total? E Luzia perguntou enquanto olhava para a ficha triangular que Xavier jogou em sua direção. A ficha tinha apenas 10 centímetros de tamanho e uma estranha runa estava gravada nela. Sim, todos os preparativos estão completos e estamos prontos para atacar. Então, o que devemos fazer e o que é esse token? E Luzia acenou com a cabeça ouvindo Xavier e perguntou casualmente. No momento vocês não precisam fazer nada, apenas vão até o local para onde estou enviando vocês no seu telefone e fiquem aí com o token que eu lhes dei, disse Xavier e enviou os locais para Luzia e os outros 2 homens. É isso? E Luzia perguntou em um tom frustrado ao ouvir que ela só precisava ficar parada no mesmo lugar. Pare de reclamar e vá já, você não precisa ficar aí por muito tempo. 2 horas serão suficientes. Xavier disse e olhou na direção de Ashbourne Town. Vou preparar algumas coisas. Certifiquem-se de assumir suas posições nos próximos 20 minutos. Xavier não esperou pela resposta de Luzia depois de dizer isso e começou a caminhar na direção de Ashbourne Town. Os 2 homens partiram imediatamente para assumir suas posições depois que Xavier foi em direção à cidade de Ashbourne.
E Luzia olhou para as costas de Xavier que caminhava em direção à cidade de Ashbourne e muitos pensamentos passaram por sua mente. Depois que Xavier desapareceu completamente de sua vista, um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. Parece que o que o mestre me disse antes é verdade. Ela disse, olhando para a ficha triangular vermelha. Ela pegou o telefone e olhou o local que Xavier havia enviado para ela. Após confirmar a localização, ela sorriu levemente e foi em direção ao local assim como os outros dois homens. Enquanto se movia em direção ao local, Luzia tirou uma garrafa de sangue de seu anel de armazenamento e começou a gravar algumas coisas atrás da ficha. Eu me pergunto o que o mestre planeja fazer. Fim do capítulo. Capítulo 587 Veias de Energia. Depois de conversar com Nathan e explicar algumas coisas para ele, Evan deixou a cidade de Naflion e seguiu em direção à cidade de Silverwind, que era a cidade mais próxima da cidade de Naflion. Depois de ver as memórias de Ronan, ele teve uma ideia do que a Guilda das Trevas estava planejando e estava indo para Silverwind Town para confirmar seu palpite. Enquanto voava em direção a Silverwind Town, Evan estava usando seus sentidos espirituais e analisando seu corpo. Ele estava ativando habilidades como manipulação do vento e passos oscilantes de vez em quando e lia o fluxo de mana dentro de seu corpo após ativar as habilidades. Devido a uma das memórias que viu nos sonhos, ele aprendeu que existem veias de energia nas profundezas do corpo de cada pessoa. E sempre que alguém usa uma habilidade, a mana fluirá através dessas veias de energia em um padrão específico dependendo da habilidade. As pessoas do mundo Aurora desconhecem as veias de energia porque essas veias só se tornam visíveis quando você ultrapassa o Rank S e sua mana é transformada na essência do mundo. Evan foi vagamente capaz de sentir as veias de energia que estavam dentro de seu corpo por ter comido fruta de afinidade de mana no passado, o que lhe deu um controle muito alto sobre a mana e seu poder espiritual recentemente aumentado. Por causa dessas duas coisas, ele foi capaz de mudar o fluxo de mana após ativar a habilidade e criar novas habilidades. Evan aprendeu como criar novas habilidades observando o homem que apareceu em seu sonho. O homem em seu sonho usou a habilidade de bala de gelo para criar a habilidade de lança de gelo. Evan lembrou-se do fluxo de mana quando o homem criou a habilidade de lança de gelo e antes, ele usou a habilidade de corrente de gelo para criar a habilidade de lança de gelo. Usar outras habilidades para criar a habilidade Ice Spear, afinal, ele só precisava mudar o fluxo de mana dessa habilidade. Mas ele usou a habilidade corrente de gelo porque o fluxo de mana dessa habilidade era mais próximo da habilidade lança de gelo devido ao mesmo elemento. Agora a questão era, Evan pode criar muitas habilidades novas? A resposta foi, não será fácil para ele criar novas habilidades. A razão para isso foi bastante simples. Existem centenas de milhares de pequenas veias de energia dentro do corpo de uma pessoa e, para criar novas habilidades, ela precisaria encontrar o fluxo de mana correto entre essas milhares de veias de energia. A razão pela qual ele foi capaz de criar a habilidade de lança de gelo foi apenas por causa da memória que ele viu em seu sonho. Se ele quiser criar novas habilidades, precisará encontrar o fluxo de mana correto, o que não será fácil. Além disso, criar novas competências é algo muito perigoso. Ao criar uma habilidade, se sua mana fluir dentro da veia de energia errada, há uma grande chance de que a veia de energia seja destruída e se torne completamente inútil. E uma vez que a veia de energia se torne inútil, você nunca será capaz de reparar isto. O ato de criar novas habilidades é tão perigoso que mesmo pessoas como Eliestera e Baphomet não se atrevem a fazê-lo casualmente porque também têm medo de destruir as suas veias energéticas. Mas o homem que Evan viu em seus sonhos estava criando habilidades sem nenhum problema, embora tenha destruído algumas de suas veias de energia no processo. A única razão pela qual ele conseguiu fazer isso foi porque ele tinha a habilidade Transferência Mortal. Mesmo que o homem tenha destruído muitas de suas veias de energia enquanto tentava criar novas habilidades, ele foi capaz de retornar à condição perfeita devido à habilidade Transferência da Morte.
Evan também tem a habilidade transferência de morte, mas ele ainda não se atreveu a agir de forma descuidada porque mesmo tendo a habilidade de transferência de morte, ele ainda poderia morrer se errasse ao criar uma habilidade. Anteriormente, ele analisou o fluxo de mana da habilidade de velocidade temporal e notou que quando ele ativou essa habilidade, a mana fluiu através das veias de energia que estão localizadas dentro de seu cérebro. Se ele tentasse mudar o fluxo de mana dessa habilidade e acidentalmente destruísse as veias de energia que estão dentro de seu cérebro, ele morreria imediatamente sem poder usar a habilidade transferência de morte para se salvar. Eu conheço o fluxo de mana da habilidade onda derretida, mas não tenho nenhuma habilidade do elemento fogo, então será muito difícil para mim aprender essa habilidade, Evan murmurou enquanto analisava seu corpo. Sem a habilidade do elemento fogo, se Evan quiser aprender a habilidade onda derretida, ele precisará controlar a mana sozinho e terá que se certificar de que a mana flua através de todas as veias de energia necessárias para a habilidade onda derretida e não é uma tarefa fácil. Se ele tivesse uma habilidade do elemento fogo, ele simplesmente teria ativado essa habilidade, desta forma, a mana teria fluído naturalmente através da maioria das veias de energia que ele precisava para usar as habilidades do elemento fogo e ele teria facilmente aprendido o derretido. Habilidade de onda assim como a habilidade de lança de gelo. Embora isso não seja muito seguro, estou feliz por ter aprendido algo útil desta vez, Evan murmurou para si mesmo, pensando nos diferentes tipos de habilidades que ele pode criar com esse novo conhecimento. Embora muito pouco, velocidade temporal é uma habilidade relacionada ao elemento tempo. Se eu conseguir desenvolver meu conhecimento sobre veias de energia, também poderei criar habilidades como manipulação temporal. Evan pensou interiormente. Além de criar habilidades poderosas, Evan estava pensando em criar algumas habilidades normais também. A razão para isso foi por causa da capacidade de fusão de seu núcleo monarca, que pode mesclar habilidades. Depois de criar algumas habilidades normais, se eu fundi-las, poderei obter habilidades poderosas, disse Evan com uma voz animada. Quem sabe, eu posso até criar uma habilidade semelhante à habilidade devoradora de energia que foi criada pela fusão de 3 habilidades normais em uma. Silverwind Town não ficava longe da cidade de Naflion. Se tivesse sido antes, Evan levaria cerca de 3 horas para chegar lá, mas devido ao seu poder aumentado, ele chegou à cidade de Silverwind em menos de 2 horas. Quando Evan estava a apenas 50 quilômetros da cidade, ele sentiu algumas ondas de energia vindo da direção da cidade. Evan estreitou os olhos quando sentiu as ondas de energia e usou a habilidade de Gobu, Eyes of the Abyss. Usando os olhos do abismo, Evan percebeu que a barreira espacial do mundo Aurora ao redor da cidade de Silverwind estava desmoronando e as ondas de energia que ele sentia vinham de uma dimensão diferente. Parece que meu palpite estava certo, Evan murmurou quando sentiu a energia vindo de uma dimensão diferente e voou em direção à cidade de Silverwind com velocidade ainda mais rápida. Fim do capítulo. Capítulo 588 Começo do fim, parte 1. Dragões, vampiros, elfos, naga, mechadroides. Enquanto inconsciente, Evan viu muitos tipos diferentes de espécies em seus sonhos, isso naturalmente inclui os demônios. Por causa das coisas que viu em seus sonhos, ele sabe que os demônios são uma das principais raças da utopia e que existem muitos tipos diferentes de demônios. Por causa do conhecimento que adquiriu com seus sonhos, Evan sabia que os demônios costumam fazer contratos com outras pessoas por meio de rituais e trabalhar com elas. Quando Evan viu as memórias de Ronan usando a habilidade Soul Search, ele o ouviu conversando com Nate sobre um ritual de invocação de demônios. Embora ele não tivesse muito conhecimento sobre o ritual de invocação de demônios porque as memórias que ele via em seus sonhos não eram focadas em demônios, ele ainda sabia as 3 coisas mais importantes sobre isso. Primeiro, para invocar demônios e fazer contratos com eles, é preciso pagar um preço muito alto. Em segundo lugar, você precisa de um condutor ritual que lhe permita dar ordens aos demônios que você convocou. E a terceira e mais importante coisa, se você quiser invocar demônios,
Primeiro de tudo, você deve ter conhecimento sobre o ritual de invocação de demônios. Depois de ouvir de Iluzia que ela recebeu ordens de ficar na cidade de Ashbourne, Evan adivinhou que a Guilda das Trevas estava planejando sacrificar a cidade inteira como preço para invocar os demônios. E antes ele recebeu uma mensagem de Iluzia dizendo que ela recebeu de Xavier uma ficha estranha com uma runa gravada. Depois de ouvir sobre a ficha de Iluzia, Evan teve certeza de seu palpite porque aquela ficha era um condutor de ritual. Quanto a onde a Guilda das Trevas recebeu o conhecimento sobre o ritual de invocação, não foi difícil para ele adivinhar porque só havia um lugar que lhe veio à mente. Inferno Dungeon, Evan murmurou e chegou acima de Silverwind Town. Estrondo. Quando Evan chegou acima da cidade, ele viu que a cidade inteira estava tremendo e uma gigantesca formação vermelho-carmesim com dezenas de quilômetros de tamanho brilhava no chão. Ele usou seus sentidos espirituais e cobriu toda a cidade. Quando ele cobriu toda a cidade com seus sentidos espirituais, ele viu que a enorme formação estava na verdade cobrindo toda a cidade e sugando a força vital das pessoas dentro da cidade. A maioria das pessoas da cidade já se transformaram em cascas secas e estavam mortas. Ele notou algumas pessoas que ainda estavam vivas, mas apenas olhando para sua condição ele poderia dizer que mesmo se ele as tirasse do alcance da formação, todas elas morreriam em menos de um minuto por terem perdido tanto de sua força vital. Surpreendentemente, mesmo depois de ver os cadáveres de tantas pessoas, Evan não sentiu nada. Não houve sequer uma agitação em seu coração ao ver os cadáveres de tantas pessoas inocentes. Ele colocou a mão no coração e fechou os olhos. Este também é o efeito do título The Cursed One. Ele pensou interiormente, mas imediatamente balançou a cabeça. Embora ele não soubesse muito sobre o título do maldito, ele pelo menos sabia que onde quer que suas emoções fossem afetadas por este título, ele receberia uma notificação e atualmente não estava recebendo nenhuma notificação. Ele abriu os olhos e olhou para os cadáveres mais uma vez. Depois de olhar para os cadáveres por mais alguns segundos, ele ainda não sentiu nada. É porque vi tanto derramamento de sangue em meus sonhos que não sinto nada vendo esse massacre em pequena escala. Evan murmurou, olhando para os cadáveres sem qualquer expressão no rosto. A população de Silverwind Town era de cerca de 300 mil e todos estavam mortos. De forma alguma, foi um massacre em pequena escala, mas em seus sonhos, Evan até viu o massacre de milhões de pessoas. No início, seu coração ficou pesado quando viu aqueles massacres em sonhos, mas havia muitos desses sonhos e lentamente suas emoções ficaram entorpecidas em relação a esses massacres. Pode ser difícil de acreditar, mas embora menos de um mês e meio tenha se passado no mundo real enquanto ele estava inconsciente, Evan passou dezenas de anos dentro desses sonhos. Houve muitos eventos semelhantes a esse tipo de massacre que ele não sentiu nada vendo tudo isso. Enquanto olhava para a cidade que agora está cheia de cadáveres, sua mente estava até pensando no que deveria comer depois de limpar toda essa bagunça. Eu já sei que minha personalidade vai mudar por causa desses sonhos, mas, Evan murmurou e fechou os olhos, eu ainda tenho alguma humanidade neste momento. Pode parecer que Evan estava pensando demais sem motivo, mas isso era realmente um grande negócio para ele. Mesmo antes de ver esses sonhos, ele estava lutando por causa de suas emoções confusas, mas depois desses sonhos, ele não consegue mais chamá-los de emoções confusas. Por quê? Porque não havia mais emoções dentro dele. Imagine só, se um dia você acordar e descobrir que todas as pessoas da rua onde você mora foram assassinadas por um psicopata e o primeiro pensamento que vier à sua mente ao ouvir essa notícia for: o que devo comer no almoço? Você ainda se consideraria uma pessoa sã? Se sua resposta for sim, então procure ajuda. Estou realmente me transformando em uma pessoa diferente, Evan murmurou e parou de olhar para os cadáveres das pessoas. Ele se concentrou mais em seus sentidos espirituais e logo notou 4 pessoas que eram as únicas vivas em Silverwind Town. Entre as 4 pessoas, uma era Ranker B+, uma era Ranker A, uma era Ranker A+, e a última era um caçador Rank S. Quando Evan os viu, ele reconheceu facilmente Elijah,
que era o caçador Rank S, porque Cazil lhe contou sobre o aparecimento de todos os Rankers S da Guilda das Trevas. Elias estava na muralha sul da cidade e os outros 3 caçadores ocupavam os outros 3 lados. Então essa é a ficha que Luzia me contou, Evan murmurou quando percebeu que todos os 4 tinham uma ficha triangular nas mãos. Mas logo Evan percebeu que a ficha que estava na mão de Elijah era maior do que as fichas que estavam nas mãos dos outros 3 caçadores. Todos os 4 despejavam continuamente sua mana nas fichas e a formação que cobria toda a cidade estava se tornando cada vez mais brilhante. Se Evan quisesse, ele poderia facilmente ter interrompido a cerimônia de invocação destruindo a formação ou matando Elijah e os outros caçadores, mas ele não tinha intenção de impedi-los porque todos na cidade já estavam mortos, então ele poderia muito bem deixar Elijah convocar os demônios e transformá-los em seus mortos-vivos sombrios. Uau! Enquanto Evan observava Elijah e os outros, a formação gigante emitiu uma luz brilhante que cobriu toda a cidade. Os cadáveres de todos dentro da cidade se espalharam pelo ar enquanto a formação brilhava e a barreira espacial ao redor da cidade vento prateado tornava-se extremamente fraca. Evan estreitou os olhos quando percebeu que a barreira espacial ficou extremamente fraca e no segundo seguinte. Uau! Uau! Uosh! Demônios começam a aparecer por toda Silverwind Town. 1, 10, 100... Em menos de 3 segundos, milhares de demônios apareceram por toda a cidade de Silverwind. À primeira vista, pode parecer que os demônios estavam aparecendo aleatoriamente, mas quando Evan olhou tudo com atenção, logo percebeu algo interessante. Na parte sul da cidade, onde Elijah estava, apenas 5 demônios apareceram e, assim como Elijah, todos os 5 eram Rankers S. Na parte oeste da cidade, onde o caçador Rank A mais estava, 50 demônios Rank A mais apareceram. Na parte oriental, 500 demônios de classificação A apareceram e na parte norte, 5.000 demônios de classificação B mais apareceram. Este ritual de invocação é um pouco diferente do que eu conheço, Evan murmurou e ergueu uma sobrancelha. Hahaha, isso é realmente surpreendente. Nunca esperei que alguém no mundo inferior fosse capaz de nos convocar. Um dos demônios Rank S disse com uma voz estrondosa enquanto ria. Hahaha, os outros demônios também começaram a rir quando o ouviram e logo as gargalhadas dos demônios encheram a cidade. Evan estreitou os olhos ao ver como todos os demônios estavam rindo e respirou fundo. Vamos ver quanto tempo vocês conseguem continuar rindo, disse ele e seu poder espiritual aumentou. Em um instante, seu poder espiritual cobriu toda a cidade e desceu sobre os demônios que estavam rindo. Estrondo. Por causa do insondável poder espiritual de Evan, a atmosfera ao redor da cidade de Silverwind tremeu e as gargalhadas de todos os demônios foram interrompidas abruptamente. Fim do capítulo. Capítulo 589 Início do fim, parte 2. 5 monstros de classificação S, 50 de classificação A+, 500 de classificação A e 5.000 monstros de classificação B+. Pode parecer que esse número de monstros não é nada comparado aos exércitos que Evan enfrentou antes, mas quando se você considerar como mesmo nos exércitos de Stone Buffalo e Titan Elephant havia menos de 50 monstros de classificação A+, e de classificação A, você descobriria que esse pequeno exército de demônios era muito mais forte do que qualquer outro exército de monstros que Evan havia encontrado antes. Elijah ficou cheio de alegria ao ver tantos demônios poderosos que apareceram na sua frente. Os 5 demônios Rank S que ele convocou eram muito mais fortes que ele e ele não queria nada mais do que ordená-los a cumprir suas ordens. Mas mesmo que ele quisesse dar ordens a eles, Elijah sabia que os demônios não iriam ouvir todos os seus comandos e se ele tentasse ultrapassar seus limites, os demônios quebrariam seu contrato sem se importar com as consequências. Enquanto Elias estava pensando profundamente e os demônios riam como se fossem os senhores deste mundo, uma pressão poderosa desceu repentinamente sobre eles. Todos os demônios imediatamente pararam de rir e Elijah acordou de seus pensamentos profundos. Todos olharam para o céu ao mesmo tempo e viram Evan olhando para eles com seus profundos olhos negros.
Olhando naqueles olhos, todos os demônios de Rank B+A sentiram que suas almas estavam sendo arrancadas à força de seus corpos. Até mesmo as almas dos demônios Rank A+ e Rank S tremeram ao olhar naqueles olhos. O poder espiritual atual de Evan era tão alto que mesmo os ranqueadores S não poderiam fazer nada se ele colocasse pressão espiritual sobre eles. Como você chegou aqui? Elijah ficou surpreso ao ver Evan porque pensou que ele ainda estava na cidade de Naflion. O que diabos aquele bastardo do Ronan está fazendo em Naflion City? Por que ele não me deu informações sobre ele? Elijah amaldiçoou interiormente, ainda sem saber que Evan já matou Ronan. Evan apenas olhou para Elijah antes de ignorá-lo completamente e olhar para 5 demônios Rank S que estavam olhando para ele com olhos vermelhos. Entre os 5 demônios Rank S, 3 eram demônios de chamas e 2 eram demônios extremos que eram conhecidos por sua força física. Os demônios das chamas eram de cor vermelha profunda e uma aura de fogo cobria seus corpos musculosos. Todos os 3 demônios das chamas tinham diferentes tipos de cabeças, seus ombros. Um demônio das chamas tinha cabeça de cabra, outro tinha cabeça de louva-a-Deus e o último tinha cabeça de tigre. Pelo contrário, os demônios extremos pareciam mais humanos. Seus corpos eram de cor preta profunda e todos tinham cerca de 400 centímetros de altura. Músculos estavam salientes por todo o corpo e a atmosfera ao redor deles tremia por causa da aura assustadora que emanava deles. Bang! Sua praga humana do mundo inferior, gritou Asfer, um dos demônios extremos enquanto liberava sua aura para conter a pressão espiritual de Evan. Você acha que pode agir assim diante de demônios nobres como nós? Evan sorriu quando ouviu Asfer se autodenominando demônios nobres porque sabia muito bem que na Utopia, os Rankers S são tão comuns quanto os vegetais no mercado de alimentos. Todos esses demônios convocados não passavam de bucha de canhão em Utopia. Quando Asfer viu o sorriso malicioso de Evan depois de ouvi-lo, seu rosto negro ficou vermelho de raiva porque ele podia sentir que Evan estava olhando para ele completamente. Seu lixo humano, gritou Asfer, olhando para Elijah com olhos injetados de sangue. Remova as restrições em mim para que eu possa destruir aquele bastardo. O corpo de Elijah tremeu ao sentir a aura maliciosa de Asfer e ele rapidamente removeu todas as restrições dele usando a ficha que estava em suas mãos. No momento em que Elijah removeu todas as restrições de Asfar e ficou livre para agir, ele sorriu cruelmente e bateu os pés enormes no chão. Estrondo. O chão em 2 quilômetros de área afundou no momento em que Asfer pisou forte e disparou em direção a Evan como uma bala. A velocidade com que Asfer se moveu em direção a Evan foi tão rápida que deixou algumas rachaduras espaciais. Em um instante, ele chegou diante de Evan, que ainda olhava para o chão onde Asfer estava há pouco. O sorriso cruel no rosto de Asfer se alargou ao ver isso. Ele pensou que Evan não conseguia acompanhar seus movimentos por causa de sua alta velocidade. Agora pague o preço de me desprezar com sua vida, sua praga humana, Asfer gritou com uma voz maliciosa e tentou agarrar a cabeça de Evan usando a mão. É assim mesmo? Mas antes que Asfer pudesse tocar a cabeça de Evan, ele ouviu uma voz indiferente e seu corpo enrijeceu. Asfer tentou mover seu corpo, mas percebeu que correntes verde escuras feitas de vento o prendiam e ele não conseguia quebrar as correntes mesmo com sua força física insondável. Vocês, demônios, realmente agem como aqueles bastardos arrogantes que vi em meus sonhos. Asfer mais uma vez ouviu a voz indiferente de Evan e o viu levantando a mão. O que você é? Uma sensação de destruição iminente tomou conta de todo o corpo de Asfer quando ele viu Evan levantando a mão e tentando se libertar das correntes do vento. Sem se importar com o olhar horrorizado de Asfer, Evan agarrou sua gigante cabeça negra com a pequena palma da mão. Ouvi dizer que vocês, demônios extremos, são conhecidos por sua força física. Evan aumentou a força de seu aperto em torno da cabeça de Asfar. Crack. ARGHH, um som estridente soou e Asfar começou a gritar de dor quando seu crânio começou a rachar devido ao aperto de Evan. O que você acha da minha força? Crack. ARGHH.
Posso competir contra Extreme Demons usando minha força física. Crack. SP, Sper, M, Mi. O crânio de Asfar afundou por causa da pressão que Evan estava colocando sobre ele e sangue começou a sair de seus olhos, ouvidos, nariz e boca. Todos os demônios que estavam no chão sentiram o coração gelar quando viram Evan manipulando Asfer como se ele estivesse brincando com uma criança de 1 ano. Por favor, eu serei seu escravo por res underscore. Inútil, Evan disse com uma voz fria vendo Asfer começar a implorar por misericórdia e aumentar a força de seu aperto. Bang! Uma pequena explosão ressoou no ar e a cabeça gigante de Asfer explodiu em uma polpa sangrenta. Evan jogou o corpo de Asfer em seu armazenamento nas sombras depois de matá-lo e olhou para Elijah e os outros demônios mais uma vez. Gulp! Todos os demônios e Elijah engoliram a saliva quando viram Evan olhando para eles e inconscientemente deram um passo para trás. Quero terminar tudo de uma vez, disse Evan, olhando para Elijah, porque você não liga para as pessoas que estão escondidas lá também. Os olhos de Elijah se arregalaram quando ouviu Evan e uma expressão de descrença apareceu em seu rosto. Como você underscore, Swish. Antes que Elijah pudesse perguntar a Evan, uma bala sombria passou por sua bochecha. Você não precisa saber como eu sei sobre eles. Se quiser viver mais alguns minutos, chame eles aqui para que eu termine tudo de uma vez e almoce. Fim do capítulo. Capítulo 590 Começo do fim, parte 3. Não muito longe da cidade de Ravenhurst, uma formação massiva semelhante que convocou demônios na cidade de Silverwind cobriu toda a cidade de Emberfall. A formação sugou a força vital de todas as 500.000 pessoas que viviam na cidade e seus corpos se transformaram em cascas secas, assim como as pessoas da cidade de Silverwind. O número de pessoas que viviam na cidade de Emberfall era muito maior do que o número de pessoas que viviam na cidade de Silverwind, então o número de demônios convocados depois que todas as pessoas foram sacrificadas era muito maior do que o número de demônios na cidade de Silverwind. Na cidade de Emberfall, havia 5 demônios rank S, 80 demônios rank A+, 1.000 demônios rank A e 10.000 demônios rank B+. Será olhou para os demônios que foram convocados por ela após sacrificar a cidade inteira e um sorriso enlouquecido apareceu em seu rosto. Ela olhou para os fundos da cidade de Emberfall e viu um exército de quase 1 milhão de monstros. Entre 1 milhão de monstros havia 2 monstros de rank S e quase 100 monstros de rank A e A+. Ela segurou a ficha triangular em sua mão e infundiu sua mana nela para dar um comando a todos os demônios. Mova-se para o sudoeste, hoje destruiremos a cidade de Ravenhurst. Ao ouvir o comando de Será, todos os demônios começaram a rir loucamente. A coisa favorita dos demônios era matar pessoas e espalhar o caos, então, ao ouvir que eles iriam destruir uma cidade, o sangue de todos os demônios começou a ferver. Baque, baque. O som de passos estrondosos encheu todo o deserto e a área de centenas de quilômetros começou a tremer quando o exército de demônios começou a se mover em direção à cidade de Ravenhurst. Vendo que os demônios estavam se movendo em direção à cidade de Ravenhurst sem dificultar as coisas para ela, Será suspirou de alívio e ordenou que o exército de monstros que estava na parte de trás da cidade de Emberfall o seguisse. Asterisco asterisco. A mesma coisa estava acontecendo na cidade de Oclima que aconteceu em Silverwind Town e Emberfall Town. A formação gigante brilhava com uma cor vermelho carmesim e todas as pessoas da cidade de Oclima estavam mortas. A população da cidade de Oclima era um pouco maior que a da cidade de Emberfall, mas o número de demônios convocados lá era quase o mesmo. A única diferença era que em vez de 10.000 demônios de classificação B+, havia 12.000 demônios de classificação B+, na cidade de Oclima. Damian olhou para os demônios ameaçadores que ele havia convocado e engoliu sua saliva. Embora soubesse que eles não fariam nada com ele desde que não os provocasse, ele ainda se sentia desconfortável ao olhar para eles. Os 5 demônios rank S que foram convocados por Damian olharam para ele e sorrisos de escárnio apareceram em seus rostos. Todos os 5 podiam sentir que Damian tinha medo deles. Se não fosse por causa do contrato, já teriam começado a torturá-lo.
Damian respirou fundo algumas vezes para se acalmar e infundiu sua mana na ficha. Depois de infundir mana, assim como será, ele também ordenou que os demônios se movessem em direção à cidade de Astarte. Assim como os demônios da cidade Emberfall, todos os demônios que Damian convocou ficaram entusiasmados ao ouvir que iriam matar as pessoas e destruir a cidade. Baque, baque. O som estrondoso de passos ressoou por toda a região selvagem perto da cidade de Oclima, e o exército de demônios começou a se mover em direção à cidade de Astarte. Depois que os demônios começaram a se mover, Damian olhou para o céu e acenou com a cabeça em direção ao Sonic Bet que pairava acima dele. Quando Sonic Bet recebeu o sinal de Damian, ele voou para fora da cidade de Oclima e logo trouxe consigo um exército de mais de 800.000 monstros. Damian finalmente sorriu ao ver o exército de monstros e junto com ele seguiu o exército de demônios. Ironspire Town, não muito longe da Central City. Ironspire Town é a maior cidade entre as cidades que ficam ao redor da Central City. Atualmente, uma formação um pouco diferente das formações usadas para invocar os demônios em outras cidades estava cobrindo a cidade Pináculo de Ferro. Nate estava parado na periferia da cidade e olhava para a formação que brilhava em uma estranha cor vermelha escura, sem qualquer expressão no rosto. A população da cidade Ironspire era de cerca de 1 milhão, muito maior que as outras cidades e por causa da formação, todas as pessoas da cidade já estavam mortas. É uma pena que, embora tenhamos limpado tantas masmorras e procurado por todo o mundo de Aurora durante os últimos anos, só conseguimos reunir materiais suficientes para construir esta formação única, Nate murmurou enquanto observava os corpos de mais de 1 milhão de pessoas se transformam em pó e se espalham pelos arredores. À medida que os corpos das pessoas se espalhavam pelos arredores, a barreira espacial ao redor da cidade Pináculo de Ferro tornou-se extremamente fraca. De repente, a formação gigante que cobria a cidade brilhou intensamente. A luz vinda da formação era tão intensa que Nate foi forçado a fechar os olhos. Estrondo. Quando Nate fechou os olhos, o chão sob seus pés começou a tremer. Estrondo. Logo os tremores se espalharam em todas as direções e o solo numa área de centenas de quilômetros começou a tremer. Rachadura, rachadura, rachaduras começaram a aparecer por toda a formação que cobria a cidade e um portal de 5 metros de largura se abriu no meio da cidade de Pináculo de Ferro. Nate estava prestes a voar por causa dos tremores quando de repente uma aura de sacudir o mundo saiu do portal. Baque. Só de sentir a aura, Nate foi forçado a cair de joelhos. Ficou difícil para ele respirar e todo o seu corpo começou a tremer. Ele levantou a cabeça com dificuldade e olhou na direção do portal. Quando ele olhou para o portal, viu um demônio de 1,5 metro de altura saindo dele. O demônio que saiu tinha um rosto semelhante ao de um polvo e o resto de seu corpo parecia o de uma criança humana. A aura que emanava do demônio estava além do rank S e rachaduras espaciais apareciam ao seu redor apenas por causa de sua presença. Embora Nate estivesse de joelhos e se sentindo sufocado, ele ainda começou a rir como um maníaco depois de ver o demônio. Vamos ver quem pode nos impedir agora. Fim do capítulo. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, Immanuel Kant.